Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro e do curso Exemplo de Belém do Pará, imbatíveis em concursos públicos. E agora chegou a hora de revisar. Você que é professor, que vai fazer a prova do concurso de Parauapebas, é muita gente. E para chegar na frente, você precisa estudar. A gente fez uma análise, pessoal, pouquíssima gente está se dedicando de verdade para a prova, né? Então você precisa pelo menos fazer uma boa revisão. Eu trouxe aqui nesse vídeo do YouTube 10 questões de LDB, todas da banca FADESP, para a gente revisar um pouquinho aqui e para você conhecer o nosso trabalho, tá bom? Então hoje só questões da FADESP, só questões de LDB. É hora de revisar. Antes, me dá 30 segundos. Olha, na Loja do Concurseiro, no site lojadoconcurseiro.com.br, você encontra as melhores revisões em videoaulas. E olha o precinho bem pequeno. Olha essa revisão, apenas R$ 39,00, tá? São 10 horas de revisão em videoaulas. Os professores já gravaram, tá? Separaram questões exatamente como eles imaginam que seja uma prova. Normalmente a gente acerta a metodologia. Essa revisão para professor é com todas as disciplinas, custa apenas R$ 39,00 e começa segunda-feira, dia 5/12. Tudo que for sendo liberado vai ficar gravado lá. Segunda-feira libera um pouco, terça, quarta, e aí pronto, você pode assistir até o dia da prova. Cerca de 10 horas, todas as disciplinas, educação ambiental, conhecimento específico, muito bacana. Para você adquirir, basta você entrar lojadoconcurseiro.com.br, procurar esta imagem, clicar em matricular agora, criar um cadastro. Se você não tiver, paga R$ 39,00, pode ser até no Pix, direto na plataforma. Tem também lá a revisão para o cargo de agente de transporte, agente de trânsito, tem também para agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias. Estou te falando porque de repente você tem um amigo, tem um filho, tem um irmão que vai fazer essas provas, todas elas R$ 39,00, todas elas começam segunda-feira. Não fica de fora, essa nossa revisão é maravilhosa, pessoal. Nós fizemos uma revisão igualzinha, similar para Macapá, para SEMEC, para SEDUC, SEMEC de Belém do Pará. É show, não fica de fora. Mas bora começar, que a gente está aqui para revisar, porque a hora é de revisar, tá bom? E nós vamos ter vários desses vídeos aqui no nosso canal no YouTube. Não deixa de te inscrever. Daqui a pouco eu vou te divulgar uma revisão com transmissão ao vivo do curso Exemplo, que vai acontecer quinta-feira, tá bom? Mas antes, bora para o que interessa. Nossa primeira questão, uma questão que caiu na prefeitura de Anapu em 2011, diz assim: a atual LDB disciplina o quê? Disciplina A educação escolar, disciplina A, educação informal, disciplina A, educação não formal, disciplina A, prática educativa, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A alternativa que preenche corretamente a afirmação acima é as questões da FADESP, como vocês vão ver aqui, todas são letra de lei. O que eu quero dizer é que não precisa ficar tentando entender muita coisa, precisa memorizar, pessoal. Então, o que é a atual LDB? A LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve, cuidado com isso aqui, hein? A educação na escola, ela se desenvolve predominantemente, principalmente por meio do ensino, mas também tem pesquisa, também tem extensão. Em instituições próprias. O que ele quer dizer em instituições próprias? Que não é na instituição doméstica, não é na residência, é instituição que foi elaborada para o fim de educar. Então, educação escolar. Baixa o PDF. Aqui na descrição do vídeo tem o PDF com essas 10 questões. Se você quiser, você faz primeiro, depois volta aqui. Olha o que diz o nosso artigo 1º da LDB. Nossa revisão
da loja do concurseiro é toda assim: exercício, comentário, para você aprender, para você relembrar. Então, olha o que diz o artigo 1º da LDB. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a educação tem a ver com o processo formativo. A pessoa vai se formando ao longo da vida. Só que a educação, ele não disse a educação escolar, ele por enquanto falou a educação. A educação abrange vários processos formativos que se desenvolvem em todos esses locais. Agora, no parágrafo 1º, esta lei disciplina a educação escolar. Vejam que primeiro ele diz que a educação, como um todo, abrange diversos processos formativos que se desenvolvem em muitos lugares. Agora, esta lei, a LDB, ela disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente, não é exclusivamente, hein? Predominantemente por meio do ensino, mas tem também pesquisa, tem também extensão. Mas a educação escolar, ela se desenvolve predominantemente por meio do ensino. E onde? Em instituições próprias para tal, criadas para tal. Olha esse predominantemente na tua prova. Minhas aulas de LDB são todas esquematizadas desse jeito. Segunda questão. Conforme a LDB, o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então, olha, o dever do Estado com a educação escolar pública. O Estado no sentido de poder público. O poder público tem uma obrigação com a escola pública. E como é que ele vai garantir? Bora ver. Educação básica, obrigatória e gratuita, dos 6 aos 17 anos de idade. Negativo. Obrigatória e gratuita é dos 4 aos 17. É da pré-escola até terminar o ensino médio. Educação infantil gratuita, as crianças de 2 a 7 anos. Negativo. É para as crianças de até 5 anos. Ou seja, de 0 a 5, até 5, de 0 a 5. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado gratuito, o famoso AEE. Como se fala? Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Esse atendimento educacional especializado gratuito tem que ser transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Isso está certo. E onde está o erro na letra D? O Estado tem que garantir ensino superior gratuito para todos os que não o concluíram na idade própria? Não, pessoal. É ensino fundamental e médio gratuito para todos que não o concluíram na idade própria, que é a tal da educação de jovens e adultos. Então, a nossa resposta aqui é a letra C. Essa é uma questão um pouco mais recente, né? De 2019, numa prova da Prefeitura de Marabá. Olha só o que diz a LDB, no artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17. Muita gente erra na prova. Diz, professor, obrigatória e gratuita não é do 0 aos 17? Não, porque do 0 aos 3 é gratuita, mas não é obrigatória. Obrigatória é só quando a criança completa 4 anos. Por isso que não é educação infantil, não é creche. A creche não é obrigatória, embora seja gratuita. O Estado tem que ter educação escolar pública e pública. No caso aqui, ele tem que garantir de que forma? Promovendo, proporcionando, garantindo educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. Organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental, ensino médio.
Vejam que não é educação infantil, ensino fundamental e médio. Se você marcar na prova que é obrigatória e gratuita a educação infantil, fundamental e médio, está errado. Isso cai muito em prova, tá? O que é obrigatório e gratuito é só a partir dos 4 anos, ou seja, só é a partir da pré-escola. Agora, também o Estado tem que garantir educação infantil gratuita, mas não obrigatória, às crianças de até 5 anos. Que implica dizer que de 0 a 3, que é a creche, é gratuita, é obrigação do Estado, gratuito, mas não obrigatório para as crianças. Já dos 4 aos 17, além do Estado ter que oferecer de forma gratuita, é obrigatório. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Além disso, o Estado tem que garantir atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Cuidado, é a nossa educação especial. Esse atendimento educacional especializado gratuito, ele tem que ser oferecido prioritariamente, preferencialmente na rede regular de ensino. E olha, também o Estado tem que garantir acesso público e gratuito aos ensinos, não superior, como a questão dizia, aos ensinos fundamental e médio, para todos os que não concluíram na idade própria. E também tem que garantir o Estado, o poder público, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, o poder público tem que garantir o mestrado, o doutorado, a especialização, o pós-doutorado, não é isso? De acordo com a capacidade de cada um. Ele não diz que é gratuito, não diz que é para todos, só diz as que tem que garantir acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa e da criação artística. Essa nossa questão agora de número 3 da FADESP diz assim: de acordo com a LDB atual, os sistemas municipais de ensino compreendem, pessoal, sistema municipal de ensino. Existe o Sistema Federal de Ensino, Sistema Estadual e do Distrito Federal, tá? Cada estado tem o seu sistema de ensino e os sistemas municipais. Cada município tem o seu. E aí ele quer saber quem faz parte do sistema municipal, tá? Então, só para relembrar, o sistema federal faz parte de todas as instituições de ensino mantidas pela União, mantidas pelo governo federal. Não importa se é uma universidade, se é uma escola de ensino médio, escola de ensino fundamental, educação infantil. Se é mantida com o dinheiro do poder público da União Federal, então essa escola, mesmo que seja infantil, vai pertencer ao sistema federal de ensino. Agora, no estado é a mesma coisa. Se o estado, por exemplo, o estado do Pará, ele mantém com o seu dinheiro uma universidade, a UEPA, uma escola de ensino médio, uma escola de ensino fundamental ou de educação infantil, se o estado do Pará mantém com o seu dinheiro, essa escola, não importa se é uma universidade ou educação infantil, pertence ao sistema do estado do Pará. Agora, o município tem uma diferença. Se o município mantém com o seu próprio dinheiro uma escola de educação infantil, ensino fundamental ou médio, pertence ao sistema municipal. Mas se o município, ele por acaso tiver uma instituição de ensino superior, se o município, por exemplo, de Parauapebas, resolver montar uma instituição de ensino superior, essa universidade, esse instituto, essa faculdade, não vai pertencer ao sistema do município de Parauapebas, vai pertencer ao sistema do estado do Pará. Tá bom? Então essa é a diferença. E as particulares, professor? Aí decora. Toda universidade que é mantida pela iniciativa privada, toda universidade particular, instituição de ensino superior privada, pertence ao sistema federal. As escolas de ensino fundamental e médio particulares pertencem ao sistema do Estado. E as escolas de educação infantil particulares pertencem ao sistema do município. Além disso, os órgãos municipais pertencem ao município, como o Conselho Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação. Os órgãos estaduais
a Secretaria de Educação, SEDUC, o Conselho Estadual de Educação, pertence ao Estado. E os órgãos federais de educação, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, pertence ao sistema federal. É isso, já já eu mostro isso visualmente. Então ele quer saber quem faz parte. Essa questão deveria ter sido nula, porque não tem que ser o mais completo, tá? Tipo assim, os sistemas municipais, eles compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal? Sim, com certeza. As instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil, se for mantida pelo poder público municipal, pertence ao sistema municipal. Também compreende também as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pelos particulares? Também. Inclui também os órgãos municipais de educação, como a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação? Sim. Então, esse é o gabarito perfeito, completo. Mas bora olhar a letra B. Os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal? Sim. Foi só mais faltou falar médio, eu sei. Mas ele não disse somente. Ele falou os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal? Sim. Também compreende as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada? Sim. E os órgãos municipais de educação? Sim. Na verdade, ele não perguntou completa. Agora, os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal? Sim. Compreende as instituições públicas de educação infantil? Aí não. Por quê? Porque se for mantido com dinheiro da União, pertence à União. Com dinheiro do Estado, pertence ao Estado. E os órgãos municipais de educação? Sim. Compreende as instituições de ensino fundamental mantidas pelo poder público municipal? Sim. As instituições públicas de educação infantil? Não. Não necessariamente. Porque pública de educação infantil, se for mantido com dinheiro do Estado, pertence ao sistema estadual. Se for mantido com dinheiro da União, é do sistema federal. E os órgãos municipais, sim. Então, mas como vocês já entenderam, nosso objetivo aqui é revisar. É uma questão mais antiga, a banca era mais vacilona. Para você entender, eu trouxe mais uma vez os meus esquemas. Isso está no artigo 16. O Sistema Federal de Ensino compreende. O Sistema Federal, ele compreende as instituições de ensino federal, compreende as instituições de ensino mantidas pela União. Então, as instituições de ensino mantidas pela União, não importa se é superior, se é médio, se é fundamental, se é infantil. Se é uma instituição de ensino mantidas financeiramente pela União, pertence ao sistema federal. Também pertence ao sistema federal as instituições de ensino superior mantidas pela iniciativa privada, como, por exemplo, a UNAMA. Também pertence ao Sistema Federal de Ensino o quê? Os órgãos federais de educação, como o Ministério da Educação, tá? E o Conselho Nacional de Educação. Esse é o esquema de quem pertence ao Sistema Federal. Decora, hein? Instituição superior, universidade particular, pertence ao Sistema Federal. Tá bom? E se a instituição, não importa qual é o nível, se é mantida com dinheiro da União, pertence ao sistema federal. Bora agora falar do sistema dos estados e do Distrito Federal. Bem, também as instituições de ensino, não importa se é superior, se é médio, se é fundamental ou se é educação infantil. Qualquer instituição de ensino mantidas pelo poder público estadual ou do Distrito Federal, se o Estado mantém com o seu dinheiro uma instituição de ensino, não importa o nível, ela pertence ao sistema de ensino do Estado. Também pertence ao sistema dos estados
a instituição de educação superior mantida pelo poder público municipal. Eu já tinha dado essa dica. Se o município de Parauapebas criar uma instituição de ensino superior, ela não vai pertencer ao sistema municipal. Preste atenção. Uma universidade federal, o FPA, pertence ao sistema federal. O EPA, instituição superior, universidade estadual, pertence ao sistema do estado. Mas uma universidade, uma faculdade municipal não pertence ao sistema do município, e sim ao sistema do estado ao qual o município pertence. Tá bom? E também pertence ao sistema dos estados as instituições de ensino fundamental e médio particulares, todas, inclusive fundamental. E também pertence ao sistema dos estados os órgãos estaduais de educação, como o Conselho Estadual de Educação e a SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação. Bora ver agora o que nos interessa, que é o municipal. Foi esse que a nossa questão falou. Quem faz parte, quem está compreendido no sistema municipal de ensino? As instituições do ensino fundamental, médio e educação infantil, mantidas pelo poder público municipal. Então, se a Prefeitura de Parauapebas tem uma escola de ensino fundamental, tem uma escola de ensino médio ou de educação infantil e mantém com o dinheiro dela, essas escolas pertencerão ao sistema municipal. Mas se Parauapebas tem uma instituição de educação superior, não vai pertencer ao sistema do município, e sim ao sistema do estado do Pará. Também pertence ao sistema municipal as instituições de educação infantil particulares. Lembra que as particulares do médio e do fundamental pertencem ao estado. E por último, pertence também ao sistema municipal os órgãos municipais de educação, o Conselho Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação. Com isso, fecha o raciocínio, tá bom? Olha, pessoal, deixa eu divulgar aqui para vocês. Isso aqui vai ser incrível. Nós vamos ter uma revisão no curso exemplo, com transmissão ao vivo. Você participa com o nosso chat. A nossa transmissão é incrível, tá? E é feita aqui desse estúdio, tá? A transmissão. O professor olha aqui no chat, você entra lá, quando você não precisa ficar esperando o convite, link, não. Na hora da revisão, você entra em exemploalvivo.com.br, que é o mesmo lugar que você compra a revisão. Você entra com seu login e senha, clica no botão ao vivo, abre a tela do professor e um chat. Você põe seu nome e diz boa noite. E a gente conversa. E aí você tira dúvida, o professor fala com você, é sensacional. Nós vamos ter então uma revisão com transmissão ao vivo. A revisão que eu divulguei no começo desse vídeo é com videoaula gravada. Você assiste quantas vezes você quiser, baixa o PDF com as questões e assiste às aulas. Essa aqui é com transmissão ao vivo. Vai acontecer quinta-feira, dia 8/12, das 18h30 às 23h30, até 11h30 da noite. Apenas R$30. Para você se inscrever, você entra no site exemploalvivo.com.br. É uma revisão final com todas as disciplinas. Começa às 18h30 até às 23h30. Se você tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp para a gente que a gente te ajuda a fazer a matrícula, tá bom? Até te dar o Pix se for preciso, a gente resolve. Para você fazer a inscrição, é exemploalvivo.com.br. E o nosso WhatsApp, cuidado, começa com 91 98408 7514. Sensacional, não precisa esperar convite. Da feita que você pagou, se inscreveu, na hora você entra com seu login e senha, clica no botão ao vivo. Vai ser incrível. E essa revisão, tá? Que é esse produto aqui que você vai procurar no site. Essa revisão vai ficar gravada até no domingo. Então, se você não puder assistir na quinta, você pode assistir na sexta, no sábado, sem problema nenhum. Essa revisão final com transmissão ao vivo do curso Exemplo. Vai ser show, hein? Das 18h30 às 23h30. Não fica de fora, vai ser os R$30 mais bem dados aí da semana. Quarta questão. Essa caiu numa prova do IFPA para pedagogo, que caiu em 2018. Essa questão muita gente errou. A partir da Lei 9394 de 96, LDB, a educação escolar brasileira,
Ela é composta pelos níveis educação infantil, ensino fundamental e médio, educação básica, educação especial, educação superior, educação fundamental, ensino médio, educação superior, educação básica, educação superior, educação... Eita, que o pessoal ficou perdido. Muita gente ficou entre a letra A, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação básica e educação superior. Cuidado, a palavra-chave aqui é níveis. Existe níveis, existe etapas e existe modalidades. Níveis, educação básica e educação superior, tá bom? Cuidado, hein? Prova recente, de certa forma. Olha só, lá no artigo 21, olha o que eu coloquei aqui. Minha aula é toda esquematizada. Da composição dos níveis escolares, níveis. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. Então, os níveis, educação básica e educação superior. Bora ver o esquema do esquema. Níveis. Educação escolar é dividida em educação básica e educação superior. Isso são níveis. Isso aqui são etapas. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Etapas da educação básica. E tem as modalidades. Educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo. Aí já é modalidades. Então, níveis, educação básica, educação superior. Níveis, né? Etapas. Educação infantil é a primeira etapa da educação básica. E o ensino médio é a última etapa da educação básica. Isso aqui, educação infantil, ensino fundamental e médio, são etapas. E educação básica e superior são níveis, tá bom? Que legal. Quinta questão. Não fica de fora da revisão do curso exemplo. Olha só, mais uma que caiu no Ministério Público, prova da FADESP. No que se refere ao caráter atribuído ao processo de verificação do rendimento escolar, a LDB atual prioriza os aspectos processo de verificação do rendimento escolar. Avaliação. A LDB atual, ela prioriza os aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Negativo. Ela prioriza o aspecto qualitativo sobre o quantitativo. E ela prioriza o resultado ao longo do período sobre eventuais provas finais. Isso tá certo, tá? Isso ela prioriza. Ela prioriza o resultado ao longo do ano sobre os de eventuais provas finais. O erro aqui é que ele falou que prioriza aspecto quantitativo em relação a qualitativo. Aí, olha, a LDB prioriza a avaliação, ela prioriza o aspecto qualitativo sobre o quantitativo. Perfeito. E dos resultados das provas realizadas ao final do período anual, em que se consolida o processo. Não. Ela não prioriza o resultado das provas realizadas no final. Não. Vamos tentar de novo. Ela prioriza os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. E dos resultados ao longo do ano sobre os de eventuais provas finais. Agora tá certo. Essa é a correta. Qualitativo sobre quantitativo. Também tá certo. Desconsiderando as notas bimestrais. Não, nada a ver, né, pessoal? Letra C. Olha só a nossa LDB, o que ela diz. No artigo 24, no inciso 5. A educação básica, nos níveis fundamental e média, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Regras que valem ao mesmo tempo o fundamental e médio. A verificação do rendimento escolar deverá observar os seguintes critérios. Eu trouxe aqui os critérios da verificação do rendimento escolar, da avaliação. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os resultados de eventuais provas finais. Essa foi a nossa questão. Mas bora ler mais um pouquinho sobre o rendimento escolar, avaliação. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries,
mediante verificação de aprendizado. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Obrigatoriedade de estudos de recuperação. Isso como cai, hein? Olha, obrigatoriedade de estudos de recuperação. De preferência, não é obrigatório, mas de preferência paralelos ao período letivo. Ao longo do ano vai logo recuperando. E não só lá no final. Para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Tá? Então, é obrigatório ter estudo de recuperação. Agora, se vai ser no final do ano ou ao longo do ano, fica a critério da escola. Mas, de preferência, tem que ser paralelo ao período letivo. Sexta questão. De acordo com o artigo 26 da LDB, é obrigatório? É facultativo? É complementar ou é optativo? O ensino das artes como componente curricular. Qual a lacuna que preenche corretamente a expressão? Pessoal, o ensino das artes é obrigatório. Estamos falando de BNCC, de Base Nacional Comum Curricular. Olha o esquema aqui, eu trouxe umas 3 telas para vocês do artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do médio devem ter Base Nacional Comum Curricular, BNCC. E essa Base Nacional Comum infantil, fundamental e médio, toda infantil também, Base Nacional Comum, a ser completada em cada sistema de ensino federal, estadual, municipal, e em cada estabelecimento escolar, em cada escola, vai ser complementado por uma parte diversificada, tipo estudos paraenses, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Bora seguir. Os currículos a que se refere o caput, ou seja, os currículos da educação infantil, do fundamental e do médio, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa, da matemática, do conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Professor, cadê as artes? Calma, calma. Esse é o parágrafo primeiro, eu vou chegar lá. Mas eu já estou construindo aqui, a IDB está construindo aos poucos a BNCC, da educação infantil, do fundamental e do médio. Língua portuguesa, matemática, ninguém fala ciências, hein? Fala conhecimento do mundo físico e natural. E da realidade social e política, especialmente do Brasil. Aí, olha o parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá um componente curricular obrigatório da educação básica. Artes é obrigatório, é um componente curricular obrigatório da educação básica. Vamos para a 7ª questão. No Brasil, ao contrário da Europa, inicialmente as instituições de atendimento às crianças pequenas foram criadas para acolhimento das crianças pobres, com caráter compensatório e assistencialista. Primeiramente surgiram as creches, junto às indústrias e mais tarde as pré-escolas. De acordo com o exposto e com a legislação atual, considerando a escola como espaço em transformação, analise as afirmativas abaixo em concordância com o estabelecido pela LDB. Assinale aquela que apresenta uma informação correta. Todas falam do artigo 30, tá? Todas falam a mesma coisa. O artigo 30 da LDB expõe que a educação infantil será oferecida em creches para crianças de 0 a 5 anos. Errado, é de 0 a 3, ficando extinta a utilização do termo pré-escola. Até doido, né? Nada disso. O artigo 30 da lei expõe que a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Letra B, perfeito, não tem o que discutir. Perdeu essa questão, perdeu a vaga. Olha o que diz o artigo 30. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Pessoal, nossa revisão da loja do concurseiro, na loja do concurseiro.com.br, você compra por R$ 39,00
Uma revisão com 10 horas de vídeo, muito PDF, muito exercício, todas as disciplinas. Você, segunda-feira, já começa a estudar, dia 5 até o dia da prova, e assistir várias vezes. No curso exemplo, é à noite na quinta-feira. Ambas são maravilhosas essas revisões. Olha que por pouco dinheiro tu pode ficar de fora, tá bom? Oitava questão. Nas instituições públicas de educação superior, tipo a UEPA, tipo a UFPA, a Unifespa, a UFOPA, nas instituições públicas de educação superior, de acordo com a LDB, o professor ficará obrigado ao mínimo de 20 horas semanais de aula, menos 8 horas semanais de aula. Porque tem professor que depois que ele faz o doutorado, ele não quer mais dar aula, né, pessoal? Ele só quer para pesquisa. Mas só que pela LDB, nas instituições públicas de educação superior, o professor fica obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aula. E não tem como fugir totalmente da sala de aula. Isso está lá no artigo 57. Cuidado, se a UNAMA, que ela é particular, quiser contratar um doutor só para trabalhar na pesquisa, ela pode, não tem problema nenhum. Agora, nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado, sim, ao mínimo, tem esse detalhe, hein? Pelo menos 8 horas semanais de aula. Ó, a revisão da loja do concurseiro, você adquire com todas as disciplinas, português, educação ambiental, LDB, todas as conhecimento específico, você adquire no site lojadoconcurseiro.com.br, lojadoconcurseiro.com.br. Tem o link aqui na descrição do vídeo e também no PDF tem o link. Essa revisão, 10 horas de videoaulas, todas as disciplinas. Começa dia 5/12. Essa revisão você adquire em lojadoconcurseiro.com.br. Já a revisão do curso exemplo, com transmissão ao vivo, quinta-feira, 18h30, às 11h30 da noite, aí você adquire no site exemploalvivo.com.br. Eu deixei um WhatsApp mais acima para você. Nona, são 10, já estou até com saudade desta gravação maravilhosa aqui, que eu tenho certeza que vai dar uma ajudinha, pequena, mas vai dar para você, nem que seja no aspecto motivacional. Essa questão aqui, número 9, diz, de acordo com a LDB, em seu artigo 65, a formação docente. Eu fiz matemática na UFPA, eu fiz um bocado de coisa na minha vida, mas na área de educação eu fiz matemática na UFPA. A formação docente, exceto para a educação superior, eu quero ser professor da universidade. Eu tenho que ter prática de ensino? Não. Para ser professor da universidade não existe prática de ensino. Para a educação superior. Mas a formação docente, exceto para a educação superior, se eu quero ministrar aula para a educação infantil, ou para o fundamental ou do médio, eu tenho que fazer prática de ensino. De quantas horas? No mínimo 300 horas. As minhas eu fiz lá no NPI, quando eu me formei em matemática pela UFPA, tive que fazer lá 300 horas, tá? De prática de ensino. Então, isso está no artigo 65. Olha como fica fácil. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Decora. Esse visual faz toda a diferença para você memorizar, tá? 10ª questão. Ano que vem, 2023, no segundo semestre, nós vamos ter o concurso da SEDUC do Pará. Não esquece de estudar com antecedência nos cursos da Loja do Concurseiro e com a turma com transmissão ao vivo. Fica ligado que lá no meio do primeiro semestre, o curso exemplo vai começar a montar turma com transmissão ao vivo, com o professor Marcelo Valente, professor Tiago Cruz, comigo, professor Iara, professora Lia, Celso Flecha, só gente top, Silvio Caminha, Valnei, só gente top. E você de qualquer município desse estado do Brasil, na verdade, vai estudar conosco. Não fica de fora, fica logo ligado.
Loja do Concurseiro e Curso Exemplo, não tem como, pessoal. Aqueles cursos que tem aquele 1 milhão de PDF, bacana é aqui, é o professor que usa uma tecnologia, mas dá aula moda antiga, entendeu? Dá aula moda antiga, não é você sozinho baixar a cabeça e ficar lendo PDF o resto da vida, não. Vocês sabem do que eu estou falando. 10ª questão. Determina a EDB que qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de... Aí, por exemplo, eu sou o professor Petrônio, eu sou um cidadão habilitado com titulação própria, eu sou bacharel em matemática. Aí eu chego, olha, Parauapebas, já tem um cara ali temporário que está há tantos anos sem concurso público ocupando. Então, eu, Petrônio cidadão, posso exigir a abertura de concurso público de provas e título para o cargo de professor. Posso, que estiver sendo ocupado por professor não concursado com mais de 6 anos, pessoal. Se tem alguém na cidade que você mora, mais de 6 anos ocupando um cargo sem concurso público, você pode exigir. Está lá no artigo 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de 6 anos. Ressalvados os direitos assegurados pelo artigo? Claro, ressalvados o povo aí da estabilidade. Com isso a gente encerra. Eu espero vocês na nossa revisão em videoaulas, que eu gravei a LDB, eu gravei Política Nacional de Ensino, eu gravei a Lei de Educação Ambiental, maravilhosa na nossa revisão da Loja do Concurseiro. E os professores do curso Exemplo, quinta-feira à noite, Marcelo Valente, Thiago Cruz, professor Silvio Caminha, professor Liara, revisão maravilhosa na quinta-feira, não fica de fora. Fica com Deus, pessoal, e boa prova. Valeu!